Bom, a tecnologia é nossa principal aliada para o futuro, que não é mais o futuro. Bom, inteligência artificial, telesaúde, assistentes virtuais, impressão 3D, programas de amninase online, aplicativos para o segmento de saúde e farma. O futuro, gente, é agora. Para falar sobre como a inteligência artificial e outras inovações estão transformando a medicina e o sistema de saúde, convidamos ele, que é engenheiro de formação com mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia e é entusiasta de inovação e adepto ao conceito de comece simples, evolua constantemente. Ele já trabalhou em projetos como KitKat Chocolatery, Ambev, Nestlé e Nestlé Health Science, no Brasil, Estados Unidos, Suíça e Espanha. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Macena, Business Developer Manager da WebJump. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Rodrigo. Obrigado aí. Primeiramente, eu queria agradecer ao E-Commerce Brasil, né, pela oportunidade de falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que acaba também despertando muita curiosidade, né, que é a inovação, né, no dia a dia. A gente sabe que passa o dia a dia, muita coisa muda numa velocidade muito grande em relação à tecnologia, né, e a gente sabe que o maior desafio de todos os ramos é acompanhar toda essa velocidade de mudança, né, e tirar o proveito do que essa tecnologia tem a nos oferecer. Para o ramo da saúde, para o ramo do e-commerce não é diferente. Então, é trazer um pouquinho, né, passar rapidamente por algumas tecnologias que estão se popularizando, né, ou que já se popularizaram, e falar um pouquinho de como elas estão ajudando a gerenciar a saúde do dia a dia, né, passando então aí por impressão 3D, inteligência artificial, telemedicina, wearables, assistentes digitais, e falar um pouquinho do que é a oportunidade que está batendo na nossa porta em relação a tudo isso, né. Bom, começando em relação à impressão 3D, né, todo mundo sabe que no início da pandemia foi marcado por uma crise aí de falta de materiais. A gente viu aí várias frentes de saúde não tinha máscara, não tinha luva, não tinha o material básico para proteger lá os combatentes da Covid da linha de frente, né. Uma das coisas muito interessantes que eu vi acontecer nesse meio tempo aí, foi a impressão 3D, o movimento da impressão 3D, né, a comunidade, eu como feliz proprietário de uma impressora 3D, eu acabei participando desse projeto Rígia, que é um projeto que juntou algumas pessoas, modeladores, aí, galera que estava mais antenada aí no mundo da impressão 3D, e eles modelaram uma estrutura, né, de um face shield, que pode ser imprimido em casa, gastando pouco, com pouco material, e esses face shields, junto com uma folha de acetato, que era basicamente uma transparência, né, que a gente conseguia encontrar em lojas de materiais escolares, a gente conseguia fazer um face shield, e essa comunidade juntou muitas pessoas que tinham impressora 3D, e acabou gerando um grande número de face shields caseiros, mas que para aquele momento do mundo ali, aquele momento do Brasil, acabou ajudando muitas pessoas que estavam nessa linha de frente do combate aí da Covid. Então isso foi doado para hospitais e foi um movimento muito legal, que acabou fazendo bastante barulho e acabou também ajudando, né? Foi a primeira vez que eu vi a minha impressora 3D ter uma utilidade muito melhor do que só imprimir bonequinho e outras tranqueiras que eu acabava imprimindo no dia a dia, né? Então, ajudar as pessoas acabou sendo muito mais interessante. Então, nesse contexto também, a gente sabe que a Itália foi um dos países que teve o primeiro baque, assim, né, a primeira pandemia, começou lá praticamente a pandemia, assim, e a gente viu também esse movimento lá com alguns italianos, eles atuaram na impressão de válvulas para respiradores, então, acabou não tendo válvula para todo mundo, chegou aquele momento de internação, aquela crise hospitalar lá, então a comunidade acabou se juntando e lá eles foram além, e como estava tendo falta, né, no começo da pandemia dessas válvulas, eles acabaram imprimindo e distribuindo para os hospitais também, que foi bem legal. Além disso, a gente viu várias coisas nascendo também, como, por exemplo, a galera modelando máscaras bem avançadas, assim, para você colocar filtros, bem no momento que não tinha máscara para todo mundo, então você conseguia imprimir uma máscara em casa, né, que era modelada para o seu rosto e tal. Outros gadgets, então, por exemplo, modelaram um chaveiro que ele tinha um formato diferente, que você utilizava para abrir maçaneta de porta, que você utilizava para
apertar um botão de elevador, diminuindo assim o risco de contato, né, com a Covid-19, e a gente não sabe onde isso vai parar, mas a gente sabe que o futuro de tudo isso da impressão 3D é o chamado de bioprinting, né, onde já está sendo possível imprimir até órgãos humanos. Então, a gente vê, por exemplo, já cientistas aí do mundo criando corações funcionais, criando pele, tudo baseado na tecnologia da impressão 3D. Então, com certeza, aí o futuro vai ser muito promissor, principalmente para essa área de transplantes e órgãos aí. E o que já existe hoje é pessoas imprimindo também próteses em casa. Você acha modelos na internet de próteses de membros, né, que podem ser impressos gastando pouco material e mesmo assim dando um ótimo desempenho, e você conseguindo modelar para o seu próprio corpo, né? Então, é uma coisa que está sendo muito bacana, a evolução da impressão 3D junto aí com a saúde, né? A evolução da saúde. Em relação à inteligência artificial, eu trouxe aqui 2 casos muito legais que acabaram acontecendo aí também nesses últimos 2 anos. Primeiro de tudo, trazer o projeto Ravid-19, que foi encabeçado aí pelo Hospital das Clínicas, onde eles criaram um sistema de inteligência artificial no começo da pandemia, juntando vários hospitais para analisarem radiografias de pessoas que poderiam ter um junto com essa base de radiografias e tendo esse histórico, foi feita uma inteligência artificial que ajudava os médicos a conseguir identificar pacientes que poderiam ter esse agravo aí na saúde e fazendo assim com que fosse adiantada a internação deles, aumentando aí a chance de recuperação. Então, esse já foi uma das primeiras coisas que surgiu dentro da pandemia. E além disso, eu trouxe aqui também um exemplo do robô Laura, que foi um projeto muito interessante, muito emocionante, que foi encabeçado pelo Jackson Fressato, que mediante aí uma sepse no hospital, né, uma infecção hospitalar, filha recém-nascida, ele decidiu dedicar sua vida para criar uma inteligência artificial que pudesse identificar aí possíveis casos de sepse e alertar a equipe médica para que seja tratado, né, antes de que esse quadro seja piorado. Então, é provado hoje que hospitais que usam essa solução do robô Laura, que foi desenvolvido por ele, já teve uma taxa de 25% menor de mortalidade nesses hospitais, né? Então, a inteligência artificial já ajudando a identificar possíveis agravamentos e adiantando aí um tratamento, coisas que poderiam passar despercebido aí no dia a dia. Falando um pouquinho da telemedicina, todo mundo sabe que a telemedicina meio que tornou a saúde fora da pandemia, né? Quando a gente fala saúde fora da pandemia, quando começou toda essa loucura aí, a gente não podia mais ir em hospitais por conta do risco de contaminação e por aí vai, mas o mundo continua, a vida continua, e não é porque chegou a Covid que parou de ter outras doenças, né? Então, a telemedicina tornou isso possível, com que as pessoas continuassem fazendo aí os seus tratamentos junto com os médicos, né, evitando o risco, assim, de você ter um contágio com a Covid indo para o hospital. E desde março de 2020 foram feitos mais de 3 milhões de atendimentos aí utilizando essa tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, só em maio desse ano, tem um estudo que mostra que 360 mil consultas foram feitas dentro dessa modalidade, né? Então, com certeza, é algo que chegou para ficar, e chegou aí para mudar a forma que a gente lidar aí com consultas no dia a dia, né? Além disso, essa modalidade ela acaba abrindo espaço para outras evoluções. Então, exemplo, ter um prontuário único. A gente sabe que muitos hospitais não se integram ainda um com os outros e que o prontuário do paciente ele acaba sendo do hospital e não do paciente, né? Então, imagina um momento que a gente vai ter um prontuário único com todo o nosso histórico de consultas, de exames que foi feito, e não importa onde a gente está, em qual cidade, país, o médico que vai estar analisando a gente vai ter esse histórico para ser consultado, identificado e propor aí um melhor tratamento baseado em todos esses parâmetros. Então, com certeza isso abre um espaço para começar a acontecer. Então, acredito que o futuro disso é se popularizar cada vez mais, né? A gente sabe que ainda
tem uma complicômetro de pessoas que não têm muita aptidão com tecnologia, ainda tem que baixar um aplicativo, fazer cadastro, fazer um agendamento. Então, apesar de ser fácil, ainda não é tão inclusivo, né? Acredito que o próximo passo dessa evolução é isso ser, por exemplo, disponibilizado em assistentes virtuais, coisas que eu vou falar em breve, ou até mesmo numa televisão, né? Imagina você conseguir fazer uma consulta com o médico utilizando a sua própria televisão, né? Isso é uma coisa bem bacana que pode acontecer muito em breve. Em relação ao wearables, né, os dispositivos vestíveis, isso está cada vez mais popular, então todo mundo aí que anda na rua já vê pessoas com relógios inteligentes, com dispositivos inteligentes, pessoas correndo com aqueles cintos que analisam batimentos cardíacos. Para vocês terem uma ideia, em 2020 foram vendidos cerca de 1,5 milhão de smartbands e relógios inteligentes aqui no Brasil, o que é um número 81% maior de vendas do que o ano de 2019. Esses dispositivos, além de mensurar esses sinais vitais, de atividades físicas, ver a posição de GPS, ver como está o seu desempenho, né, no dia a dia, já está trazendo algumas coisas bem interessantes e recursos bem mais avançados. Então, por exemplo, o Apple Watch 6 aí já está trazendo oxímetro integrado nele mesmo. E tem como exemplo também o Oura Ring, que é o que vocês estão vendo na imagem aí, que é simplesmente um anel que a pessoa coloca, ele tem uma bateria de longa duração, e esse anel, ele mede a qualidade de sono, mede também pulsação e gera dados históricos, ou seja, praticamente você esquece que você está sendo monitorado, mas isso está acontecendo. Isso é muito interessante. E já há casos reportados aí de pessoas que tiveram suas vidas salvas por esses dispositivos. Então, você vê casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de idosos que caíram em casa e tinham dispositivos que identificou essa queda e acionou pessoas responsáveis para serem direcionadas e socorrer o idoso, ou até mesmo um caso de pessoas que têm essa mensuração da pulsação, né, do coração aí, e por algum motivo o relógio identificou alguma coisa estranha e falou, cara, vai no médico que tem alguma coisa estranha, e de fato a pessoa estava tendo o princípio de ataque cardíaco ou coisa parecida. Então você já vê esses casos acontecendo no nosso dia a dia. Por fim, aí, assistentes digitais. Então, a gente sabe que a Alexa, a Amazon está bem presente aí nas casas brasileiras, a Amazon fazendo várias promoções, isso está se popularizando cada vez mais. Em 2020, foram vendidas cerca de 150 milhões de assistentes digitais no mundo inteiro. Esses dispositivos, eles já estão falando português do Brasil desde o final de 2019. Na saúde, esses dispositivos, eles já estão sendo utilizados desde simples auxiliares para lembretes de medicação, então, estou na hora de tomar o seu remédio, está na hora de você fazer sua atividade física, até triagens em hospitais, né, com inteligência artificial aplicada, e também pontos de interação entre pacientes internados e médicos. Então, por exemplo, tem um paciente acamado numa cama de hospital, que de repente está com o braço quebrado, está imobilizado, hoje ele ainda precisa chamar lá o enfermeiro para falar, liga a luz, abre a janela, liga a TV, troca de canal. Isso está sendo feito já por uma Alexa ou por um dispositivo, simplesmente utilizando a voz. Isso facilitam a inclusão, permitindo que, por exemplo, idosos, pessoas que não têm muita aptidão com a tecnologia, consigam fazer interações simplesmente utilizando a voz como se estivesse conversando com uma pessoa, sem precisar entender muitos detalhes de tecnologia. Por fim, gostaria também de comentar sobre a parte de que a compra por voz, ela pode ser a próxima revolução do e-commerce. Então, imagina coisas que já funcionam lá nos Estados Unidos, você fazer compras, por exemplo, na Amazon, utilizando a voz, já pode ser uma realidade muito em breve aqui no Brasil também. E aí eu gostaria, para terminar, viajar um pouquinho e falar de um futuro que não está muito longe para acontecer, utilizando todas essas tecnologias que eu mencionei. Então, imagina um cenário onde uma pessoa que está fazendo um tratamento, né, utilizando um celular para fazer uma consulta de telemedicina com uma nutricionista, né? Esses dados são integrados, o nutricionista utiliza os dados do relógio que essa pessoa tem para fazer, de repente, uma rotina de treinos, uma rotina de alimentação melhor aí para o tratamento do paciente. Essa rotina, ela é integrada numa inteligência artificial que sugere as melhores condições, as melhores alimentações, dietas para pessoas nesse tipo de condição
ter uma melhora muito rápida, e isso é tudo integrado, por exemplo, com um assistente virtual que mostra, que dá alertas no dia a dia, tá na hora da sua alimentação, tá na hora de tomar o seu remédio, tá na hora de você fazer um exercício, né, isso no dia a dia do paciente. Agora, pensando até mais longe, né, imagina esse mesmo paciente, nessa mesma situação, utilizando seu celular, acessa o iFood, né, para pedir uma pizza, sabendo que ele não pode fazer isso. De repente, pode ser que o iFood tenha uma integração com uma inteligência artificial que fala, cara, esse cara tá fazendo uma coisa errada. Ele liga para o médico, utilizando a Alexa, né, e a Alexa entra em contato com o paciente falando, cara, se liga, você precisa cuidar da sua saúde, não é hora de pedir uma pizza, né. Para finalizar, esses sonhos que aí, esse futuro que não está muito distante, a coisa mais importante para a gente é identificar o que isso tudo tem a ver com e-commerce hoje em dia, né? Eu acredito que as oportunidades estão nas integrações. A gente precisa identificar quais são os pontos de integrações da jornada do usuário do futuro que está acontecendo nesse momento, que a gente pode se integrar, seja oferecendo, por exemplo, uma assinatura de remédio, tornando o site, por exemplo, comprável por voz. A gente está na era de parcerias, então a ideia nesse momento que eu gostaria de chamar a atenção é olhem para isso com carinho, porque com certeza esse futuro já está acontecendo agora, e é ele que vai abrir portas para a gente ter oportunidades de aumentar as nossas vendas e aumentar, com certeza, a nossa interação com todo o público aí, principalmente da saúde. Perfeito? Era isso que eu gostaria de falar, pessoal. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanto assunto interessante. Inclusive, fica um pouquinho aí no chat para responder algumas perguntas. E, pessoal, a equipe da WebJump está disponível no Salão de Negócios também. Não saiam de lá, conversem com eles. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!